Hare Krishna, boa noite a todos, boa tarde ainda, são 5 horas da tarde. Vamos iniciar o nosso estudo aqui pelo Zoom, que é a plataforma que nos permite gravar. Então, a partir da semana que vem, faremos pelo Zoom e eu espero que todos se beneficiem com esse estudo. Tudo isso é para a glória de nossos mestres espirituais, para a glória de Gauranga e para a glória de Shri Krishna. Para quem não me conhece, meu nome é Raghunandan Das e nós estamos promovendo esses estudos para incentivar as pessoas a conhecerem os Vedas. Nós temos o centro védico em Curitiba, chamado Vana Madhurya, e qualquer dúvida sobre esse estudo, me mandem no grupo ou no meu privado, no WhatsApp, tá bom? Então vamos iniciar o estudo desse livro belíssimo, o Bhagavad Gita como ele é, de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Essa é a edição recomendada, a edição de 1976, com esta capa. A tradução foi feita por um devoto brasileiro chamado Mahakala Das, tá bom? E aqui estão algumas figuras da edição original, que mostra o campo de batalha de Kurukshetra. Aqui, ó, está sendo reproduzida a edição original, que foi a primeira que foi traduzida no Brasil. Srila Prabhupada faz as suas dedicatórias, exibe o conteúdo, tem um prefácio à edição brasileira. Deixa eu ver de quem é esse prefácio, acho que não tem a descrição. E aí Srila Prabhupada diz o seguinte no prefácio, que essa edição do Bhagavad Gita como ele é, dessa forma que está sendo apresentada, foi publicada a primeira vez com 400 páginas somente. Foi o que foi solicitado pela editora, né? Mas nas outras traduções, o Srimad Bhagavatam, o Shri Upanishad, e nessa também, o sistema de tradução é feito com a demonstração também de palavras do sânscrito, palavra por palavra, traduções e significados. Ele diz que isso torna o livro bem mais autêntico e balizado, porque o problema maior de você exibir obras de conhecimento védico é que qualquer pessoa que muitas vezes acredita que sabe o sânscrito vai traduzir e vai colocar a sua própria interpretação. E Srila Prabhupada aqui, ele reforça muito que é importante que quem vá traduzir, primeiro, seja um devoto de Krishna, seja uma pessoa que está dentro do sistema de sucessão discipular, Guru Parampara, e que tenha aprendido de um mestre espiritual simplesmente para traduzir o texto. Imagina para comentar, né? Qualquer um pode comentar, mas é óbvio que para o comentário também ser válido, a pessoa precisa ter algum conhecimento e não colocar as suas próprias convicções, as suas próprias opiniões de um estudo qualquer que ela tenha feito. Ele diz que nesse movimento, que é historicamente autorizado, natural e transcendental, esse estudo incentiva que as pessoas tenham o verdadeiro significado do que é o Bhagavad Gita. Ele diz que o nosso único propósito é guiar o estudante condicionado para o mesmo propósito pelo qual Krishna descende a este planeta, uma vez em um dia de Brahma, ou seja, a cada 8.600.000.000 de anos.
Isso está declarado no Bhagavad Gita e, de outra forma, não há razão para tentar compreendê-lo, né? O Bhagavad Gita é falado pelo próprio Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus. Não é a primeira vez que ele foi falada lá no campo de batalha de Kurukshetra. Ele foi falado primeiro ao Deus do Sol, há algumas centenas milhões de anos atrás. Então, o Bhagavad Gita tem um significado externo, histórico, né, de uma batalha que aconteceu há 5.000 anos atrás, uma batalha fratricida, né, ou seja, dentro da mesma família, onde vários reis que usurpavam o poder foram obrigados por esse avatar do próprio Senhor Supremo. Krishna veio revestido dele mesmo para estar, mais uma vez, como diz o próprio Bhagavad Gita, trazendo novamente o sentido de conexão com Deus, de yoga, para as almas condicionadas que estavam, infelizmente, deixando de agir conforme a religião, conforme o Dharma. As guerras não eram mais por honra, mas sim por conquista, por poder. Então, o próprio Krishna, na sua 7ª principal encarnação, o próprio Deus veio como ele mesmo, na sua forma original, Bhagavan Shri Krishna, tomar uma atitude a esse respeito, tá bom? Então vamos continuar. Esse prefácio é de 1971. Ele diz aqui nos finalmente que as pessoas em geral, especialmente nessa era, estão enamoradas da energia externa de Krishna e pensam erroneamente que pelo avanço dos confortos materiais, todo homem será feliz. Elas não têm conhecimento de que a natureza material ou externa é muito forte, pois todo mundo está fortemente atado pelas leis estritas da natureza material. Então, à medida que o texto for avançando, isso aqui não é uma leitura, não é um estudo para a gente ler o livro. Eu peço que todos leiam o livro em casa e tragam as dúvidas, tá? E a gente vai avançando à medida que o conhecimento for. Eu vou destacar aqui as partes mais importantes, o conhecimento for avançando. Então, na introdução, ele faz os seus mantras de reverência aos mestres espirituais. Ele diz que o Gita é conhecido também como Gita Upanishad, ou seja, ele é um tipo de um Upanishad, que é um tipo de escritura sagrada. Ele é a essência do conhecimento védico e um dos mais importantes da literatura védica. E aí ele vai voltar ao assunto de vários comentários que existem sobre o Gita, mas da importância da gente apresentar ele como ele é. O espírito do Gita, para quem não sabe, Gita quer dizer canção e Bhagavad quer dizer divina, tá bom? Então é o próprio Deus em forma de versos ensinando a humanidade sobre ela mesma, sobre como se conectar com Deus e como ser um ser humano. Se quisermos tomar um determinado remédio, teremos que seguir as instruções escritas no rótulo. Não podemos tomar o remédio de acordo com o nosso próprio capricho ou de acordo com as instruções de um amigo. Devemos tomá-lo de acordo com as instruções do rótulo ou com as instruções de um médico. Similarmente, o Bhagavad Gita deve ser tomado ou aceito como ele é, instruído pelo próprio orador. O orador do Gita é o Senhor Shri Krishna. Ele é mencionado em cada página do Bhagavad Gita como a suprema personalidade de Deus, Bhagavan. Naturalmente, a palavra Bhagavan às vezes se refere a qualquer pessoa poderosa ou qualquer semideus poderoso. E certamente aqui Bhagavan designa o Senhor Shri Krishna. Então, qual é o ambiente do Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita é um capítulo do grande épico de Vyasadeva chamado Mahabharata, que conta a história do mundo antigo, e ele chega num momento dessa história em que duas famílias resolvem
se enfrentar com seus exércitos de milhões de soldados num campo de batalha, num local santo, num local que é uma zona de sacrifício, né? Reverencial, é um local sagrado. E um dos exércitos tentou de toda forma evitar a guerra, mas esses reis usurpadores, eles não quiseram conversa. Então, Shri Krishna se viu obrigado a incentivar que os seus primos, que são os Pândavas, que são 5 irmãos, filhos do rei Pando, que era esposo de Kunti, e esses 5 guerreiros, eles eram esposos de Draupadi Devi, né? E seus exércitos enfrentassem os seus outros primos, filhos do irmão do rei Pando, que era o rei cego Dhritarashtra, que fizeram poucas e boas para tentar assassinar os seus primos, que eram os herdeiros legítimos do trono. Então, Shri Krishna faz do Bhagavad Gita uma obra que, no final das contas, ensina que a vontade de Deus ela é mais importante que a vontade dos homens, né? Porque vocês vão ver no início do livro que Arjuna, que é o maior dos guerreiros ali do campo de batalha, ele, ele olhou para o campo de batalha, olhou para o exército do outro lado e viu os seus primos, os seus tios, os seus mestres de arma, os seus professores, os seus avós, todos os homens da família que ele conviveu a vida inteira, estavam no exército oposto, porque eles serviam a esse reino de Hastinapur, que era o reino que tomava toda a terra, né? Era o império, né? Que era composto de vários reinos que se subjugavam a ele. Quando você tem um império muito grande, você domina outros reinos, né? E o irmão dele, Yudhishthira, era o herdeiro do trono, mas eles não queriam aceitar. E aí queriam tomar o trono à força. E com isso, aí religião ia se espalhar pelo mundo material. Porque se o rei, se o governante não é um devoto, não é uma pessoa inspirada, ou se associa com pessoas conectadas com a suprema personalidade de Deus, o mundo tá pronto para ser entregue na mão de pessoas que vão causar mais sofrimento ainda para a população que já sofre com o seu próprio karma, né? Então, aqui na página 18, Srila Prabhupada continua aqui dizendo o seguinte: tal logo a pessoa converta-se num devoto do Senhor, ela tem também uma relação direta com o Senhor. Este é um assunto muito elaborado, mas em resumo, pode-se estabelecer que um devoto está numa relação com a Suprema Personalidade de Deus dentro de um dos 5 diferentes modos. Pode-se ser um devoto no estado passivo, pode-se ser um devoto em estado ativo, pode-se ser um devoto como amigo de Deus, pode-se ser um devoto como pai ou mãe de Deus e pode-se ser um devoto como um amante conjugal. Eu não quero entrar nesse assunto agora, mas se alguém tiver alguma dúvida, me pergunta e a gente esclarece isso em off. Só para finalizar essa introdução, Arjuna, que era o seu primo, seu amigo, né? Ele vê o campo de batalha e ele diz para Krishna: eu não vou lutar. Eu prefiro ser um mendigo, eu prefiro abandonar tudo, não quero mais saber de reino, de reinado, de riqueza. Eu prefiro ser um brahmana retirado na floresta do que fazer esse pecado de matar pessoas da minha própria família. Simplesmente matar já seria um motivo para eu não querer guerrear, né? Apesar dele ter se preparado a vida inteira para ser um guerreiro, mas um guerreiro que defende a honra do país, né? Porém, quando ele olha para o exército, os exércitos ali oposto e vê toda a sua família, ele diz: não, não farei isso. E aí Krishna passa ao Bhagavad Gita, que são esses 18 capítulos, tentando convencer Arjuna
de que o que estava em jogo ali não era se você ia matar, ganhar ou perder a batalha. Era você entender o ensinamento do que acontece por trás das questões e das ações que a gente faz no mundo material. Muitas vezes uma ação vai parecer que você está cometendo atos contra a sociedade, contra a lei, até de Deus, mas na verdade você está sendo um instrumento de Deus. E por isso que o Bhagavad Gita ele tem que ser estudado por pessoas balizadas. Eu não me considero uma pessoa balizada, mas aqui a minha função é repetir as palavras do que eu aprendi dos meus mestres espirituais. O nome dos meus mestres espirituais é Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj e atualmente é Shri Shrimad Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj, pela ausência do anterior, que frequenta, que visita Curitiba 2 vezes por ano, por vezes uma vez só por ano. Esse ano vai ser só uma vez, porque a turnê dele está muito grande. Às vezes ele vai a Itajaí, ali que é pertinho. Então a gente vai ter a oportunidade de conhecer ele em julho. E ele, uma e outra vez, ensina que o Gita tem que ser ensinado por pessoas que sabem o que estão falando, porque principalmente o Gita, como se trata de um assunto que fala de guerra, fica parecendo com a história da Guerra Santa, de que a gente tem que cumprir a vontade de Deus e Deus quer que a gente elimine quem não é devoto, essas coisas assim. E o Gita não tem nada a ver com isso. Aqui, por exemplo, Prabhupada fala aqui na introdução, ó, há muitos exemplos dados de como nós devemos utilizar coisas que são reservadas pelo Senhor. No começo, Arjuna decidiu que não lutaria na batalha de Kurukshetra. Esta foi sua própria decisão. Arjuna disse ao Senhor que para ele não seria possível desfrutar do reino depois de matar seus próprios parentes. Esta decisão se baseava no corpo, porque ele estava pensando que ele próprio era o corpo e que suas relações ou expansões corpóreas eram seus irmãos, sobrinhos, cunhados, avós e assim por diante. Ele estava pensando desse modo para satisfazer suas exigências corpóreas. O, o Senhor falou o Bhagavad Gita justamente para mudar essa visão. E no final, Arjuna decide lutar sob as instruções do Senhor, né? Eu agirei segundo sua palavra. Então a gente fica tentando às vezes dar motivos para não realizar a vida espiritual, para continuar cumprindo o nosso dharma terreno, né? De ser somente pai, filho, mãe, cidadão do mundo. Dependendo da nossa profissão, nós temos responsabilidade na sociedade, e isso acaba sendo já usado como justificativa para a gente não cumprir o nosso papel enquanto devotos de Krishna, né? Servos amorosos, espontâneos do Senhor. Que é isso que vai fazer com que a gente definitivamente interrompa esse ciclo de samsara, esse ciclo de nascimentos e mortes que nós estamos vida após vida, milhões e milhões de vidas reproduzindo, né? E com essa tentativa de, em uma vida, a gente fazer diferente do que a gente fez em todas as outras vidas, né? Em todas as vidas a gente comeu, dormiu, se acasalou, se defendeu, aí passa outra vida, a gente faz a mesma coisa, né? Quando que a gente vai interromper esse ciclo? Quando a gente fazer diferente, ouvir quem sabe um pouquinho mais do que a gente, né? E seguir as instruções, é um manual que esses mestres deixam para gente fazer diferente e se conectar definitivamente com a Suprema Personalidade de Deus, se conectar com a nossa essência, com Deus que está dentro, ao redor, e ele é uma personalidade, né? Aí Prabhupada continua aqui na página 27, né, explicando sobre
o destino de quem pratica Bhakti Yoga, que é essa ciência que é explicada aqui no Gita, né? Quem ainda não descobriu, o Gita é feito de 18 capítulos, né? E os 6 primeiros capítulos são são Jnana Yoga, né? São 3 tipos de yoga. Então, 18 capítulos dividido por 3, que é um sanduíche, né? 3, 3, 3, 3 capítulos. 6, 6, 6, 6 capítulos Jnana Yoga, 6 capítulos finais, que são Karma Yoga, e os 6 capítulos do meio são Bhakti Yoga. Então, Jnana Yoga é o conhecimento a respeito da conexão com Deus. Karma Yoga é o que fazer para se ter uma conexão com Deus, né? Karma. E Bhakti Yoga é o meio do sanduíche, é o recheio do bolo, que é como, é o processo, como se dedicar para atingir a relação com Deus de forma completa, íntima. Então, aqui no final da introdução, ele fala sobre a sucessão discipular, né? Ele dá o balizamento total a respeito de por que esse conhecimento é passado dessa forma, né? Ele diz o seguinte: este Bhagavad Gita, como ele foi recebido através desta sucessão discipular. Então, ele dá o nome de todos os professores que ensinaram oralmente, de mestre para discípulo, desde o início da criação, esse conhecimento como ele está sendo passado. Então, ele não está passando por uma especulação mundana, ele não está passando por um processo de análise humana, científica, ocidental. Ele é completamente transcendental. Então, tem uma música muito linda que chama Guru Parampara, Shri Guru Parampara, que fala sobre esses mestres, né? Vocês podem ler, são aqui, ó, 32 mestres até Srila Prabhupada, né? Depois de Srila Prabhupada teve Srila Narayana Maharaj, que foi o mestre que me deu a iniciação, e agora tem Srila Bhaktivedanta Vana Goswami Maharaj, que é o mestre que vem tomar conta do Brasil, que vem ensinar. Então, estamos na 34ª sucessão discipular. E essa música fala o seguinte: Krishna hoite chaturmukha, Haya Krishna sevanmukha, Brahma hoite naraderarati. Então, é Krishna, depois Brahma, o semideus da criação. Narada Muni, Vyasadeva, que é a pessoa que escreveu o Bhagavad Gita, né? que escreveu o Mahabharata. Na verdade, quem escreveu o Bhagavad Gita foi o próprio Senhor Krishna, mas como Vyasa é uma expansão de Shri Krishna, ele veio ao mundo material para escrever os Vedas. Então, ele simplesmente entrou em transe e compilou o Bhagavad Gita, né? Como um médium, né? Faria. Depois tem Madhva, Padmanabha, Nrihari, Madhava, Kshobhya, etc, 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 até chegar nos dias atuais. Prabhupada diz que nos dias atuais o homem está muito ansioso por ter uma só escritura, um só Deus, uma só religião e uma só ocupação, né? Então o Bhagavad Gita serve como esse ponto de referência para o mundo inteiro. Esse mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, é uma expressão nessa era que a gente vive de um mantra tão completo que você não precisa de nenhum outro. Ele atinge não só o material, mas também o espiritual que você precisa, né? E que a ocupação de quem quer se dedicar à prática de Bhakti Yoga, de conexão dedicada a Deus, seja o serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus. No capítulo 1, que se intitula Observando os Exércitos no Campo de Batalha de Kurukshetra, Srila Prabhupada traduz o primeiro verso dessa forma: Dhritarashtra, que é o rei cego, irmão do pai dos Pandavas, que são esses 5 devotos
que estão lutando no exército de Krishna, com o exército de Krishna, ele diz o seguinte: ó Sanjaya, Sanjaya é o seu cocheiro, né? Ele tem visão transcendental e ele diz tudo o que está acontecendo no campo de batalha para o rei, apesar desse rei ser cego e dele estar em um local longe, né? Mas abre-se uma tela mental na frente de Sanjaya e ele relata tudo o que está acontecendo lá embaixo no campo de Kurukshetra, porque o rei ele não está lá embaixo, né? Ele está protegido ali. Ele diz: ó Sanjaya, ele diz para o seu cocheiro: o que fizeram os meus filhos e os filhos de Pando depois de se reunirem no lugar de peregrinação de Kurukshetra, estando desejosos de lutar? E aí Srila Prabhupada já inicia o seu comentário explicando o que é o Bhagavad Gita, né? Uma ciência teísta, completamente, amplamente lida, que já foi comentada por diversos devotos pelo mundo afora, principalmente por um chamado Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, que é de quem Srila Prabhupada se inspirou para fazer esse Gita. E ali é dito que uma pessoa deve ler o Gita muito minuciosamente com a ajuda de uma pessoa que seja um devoto de Shri Krishna e deve tentar compreendê-lo sem interpretações pessoalmente motivadas. Então, a gente vai finalizar esse estudo de hoje com esse pensamento de que a gente, ao ler o Gita, a gente tem que se despir de tudo o que nós entendemos e que nós aprendemos sobre vida espiritual, sobre conceitos que podem estar muito estabelecidos na nossa cabeça, para a gente se abrir completamente para a instrução do mestre espiritual. O comentador desse livro é um mestre espiritual balizadíssimo. Ele trouxe esse conhecimento para o Ocidente de uma forma definitiva em 1965, quando ele aportou nos Estados Unidos e abriu a primeira escola de Bhakti Yoga, né? No Ocidente, no Oriente, isso já é antiquíssimo. Então, vamos vamos ouvir o mestre espiritual, fazer perguntas que valham a pena serem respondidas, né? Perguntas válidas, e inquirir sobre a Suprema Personalidade de Deus. Convido a todos, então, para na próxima quarta-feira, às 17 horas, creio que esse vai ser o horário, a gente possa trazer perguntas, cada um informa onde parou nesse estudo, e vamos finalizar, né? Semana que vem a gente começa aqui a partir do texto 2, onde o cocheiro responde para o rei o que ele estava vendo ali no campo de batalha. E aí vai começar essa odisseia de Arjuna decidindo se ele vai lutar ou não. Então vamos finalizar com o Mahamantra para selar um pouco desse conhecimento. Tragam dúvidas, tragam perguntas, tragam comentários no grupo, tá bom? Então vamos lá. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
Namastê e Hare Krishna a todos.